Oi, Oi, tudo bom, boa noite, querida? boa noite, boa noite. Lelinha tá boa? Tá bem, tá aqui do lado, né? Tá quietinho. Beijinho nela. Bom, Tá, mando sim. Beijinho, Márcia. Beijo pras Beijo. crianças e pro maridão. Ah, tá. boa Ele noite, está trabalhando aqui do então, lado. a Tá, todos. manda beijinho. E nós vamos, né, iniciar, né, no dia de hoje. Eu vou compartilhar aqui com a lição, né, que é o Jorge que vai fazer, e depois a gente segue para a prece para iniciarmos o nosso estudo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Injustiça! Pronto. Jorge, quando quiser, pode Posso iniciar. começar? Sim. Bom, guardemos o coração. É o capítulo 29 do Vinhas de Luz. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu, inicialmente, eu procurei no dicionário dobre, e é uma coisa muito simples, é do verbo dobrar mesmo, né? E o que eu, depois de pesquisar, entendi que o homem de coração dobre, quase que de coração. é, Isso aí é muito importante a gente definir bem para entender da melhor forma possível a mensagem do Tiago. O homem de coração dobre, de coração mole, né? Eu entendi assim, que se dobra, coração que vive se dobrando é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ver agora, lendo o texto, vamos entender por que Tiago disse isso. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na nossa capacidade de sentimento, sentimento é quase que um discernimento interno que nos orienta. Não tem nada a ver com sentimentalismo. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento: fatura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior, ou seja, oportunidades de autoaprimoramento, tanto no, no amor quanto na dor, né? Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, aí vai. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Tiago diz aí, a gente vai esclarecer melhor quando fechar a ideia toda. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer, é incontido, na dor, é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima.
Oferecemos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, pelo que eu entendi a manifestação desse texto, tem muito a ver com a nossa imaturidade, né, espiritual, com a nossa ignorância e com as nossas repetidas idas e vindas, às vezes, quantas vezes a gente não aproveita as oportunidades para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Pode ser com dor ou sem dor, como ele diz, ou seja, somos ainda seres muito reativos e agimos ainda muito como crianças, né? Bom, ele diz aí o homem de coração dobre é um homem muito infantil, né? O ser humano muito infantil. E eu vejo a saída aí é o trabalho de autoconhecimento, de autoaprimoramento e a resignação diante da dor e, e compreensão diante também digamos, da alegria. Compreensão de que estamos aqui para aprender, para crescer e que tudo passa e tudo muda. Então, não nos entreguemos nem tanto, né, demais à dor e nem à, à alegria, ao prazer. Saibamos medir e não nos iludamos que esses dois polos simplesmente são sinalizações para caminharmos a nossa jornada. Me veio à mente um exemplo, né? O homem de sentimento. O sentimento, você está ali, tá no trem, segurando ali naquele. O metrô hoje não tem, não, mas o trem ainda tem. Aquela argola que fica naquele. E as pessoas, então, o trem faz aquela curva. Eu me lembro, hoje em dia, mas eu acho que não mudou muita coisa, não. As curvas são as mesmas. Ele faz a curva, você tem que segurar ali. É a mesma coisa no ônibus também, no BRT, no ônibus, você tem que segurar ali. E o que é aquele segurar ali? É a sua certeza, é o seu foco, o seu propósito de crescer e a sua sabedoria de que tanto a dor ou tanto a dor como a alegria, tanto o preto quanto o branco, eles estão aí, todos esses contrastes, as polaridades estão aí para nos ensinar. A nossa jornada ela deve ser feita para que seja plena. A gente deve transitar nessas duas, sempre nesses dois opostos. Isso me lembra muito o equilíbrio, né?
a ação se não me engano, do hinduísmo, né? E a importância de estarmos sempre equilibrados, centrados, e a fim de não sermos tão reativos com a vida. É, eu acho que eu falei demais. Muito obrigado. Só isso. Se alguém gostaria de completar, de complementar. Então, vamos, né, à nossa prece para que possamos, né, iniciar o nosso estudo, né, reflexivo de hoje. Amado Mestre Jesus, queridos e benfeitores espirituais, que aqui se encontram conosco, coordenando este momento de estudo em que buscamos nos fortalecer, compreender, entender mais o sentido da vida e como nos conduzirmos nesta vida perante as leis divinas que estão, né, em nós. Então, que esses momentos possam ser sempre de fortalecimento, para que possam nos alimentar a fé, a confiança, a esperança, a perseverança, a coragem de caminharmos sempre tendo como roteiro o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Que essas vibrações que agora se formam possam envolver a todos nós que aqui estamos e envolver os nossos amigos que não poderão estar conosco nesta noite, para que cada um, assim como nós, possamos receber essas energias salutares, todas as forças que necessitamos para caminharmos na estrada do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Tá sem som, Miriam. Acabou. Nós vamos dar continuidade, mas relembrando, só colocando aqui os pontos que foram abordados do capítulo 38 da semana passada, para que possamos dar continuidade, seguimento ao capítulo 39. Capítulo 38, atividade plena, abordamos que os encarnados doentes, desdobrados pelo sono, então falamos do desdobramento, eles são atendidos na oficina de nosso lar, na casa de Dona Isabel. Comentou-se também os simbolismos contidos nos sonhos, onde Freud foi citado como missionário da ciência sob limitações, que fez muito, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. E ali, né, foram desdobrados e mostrando para nós, né, o que acontece durante os desdobramentos, os sonhos, que nos vêm em forma de símbolos, muitas das vezes também de metáforas, para que, né, depois, né, retornando, né, para a nossa vida material, possamos lembrar nos momentos oportunos que vem, né, e de forma dessas lembranças vagas, de alguma intuição, para, né, ajudar aquele que, durante este sono, durante esse sonho, vieram essas mensagens para ajudar, né, na sua caminhada, para um aviso, para fortalecer, para que
possa continuar e não desanimar. Foi isso que a gente viu no capítulo 38. Hoje, no capítulo 39, o que nós vamos, né, abordar? O tema é trabalho incessante. Então, a caridade tem que se associar ao dever, não ofertando facilidades às entidades ociosas, irônicas ou aquelas de intenções inferiores. Vai mostrar o exemplo de desencarnados que prejudicaram uma reunião mediúnica pelas facilidades que lhes foram dadas de ingresso na mesma sem a indispensável preparação. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Trabalho incessante, ou seja, o trabalho ele vai continuar incessante porque ele não para. E na casa de Dona Isabel, que é esse posto ali, elevado, ali vão, né, os espíritos aportar, as equipes ali para refazimento e para dar depois continuidade ao trabalho. Então, iniciamos o capítulo 39. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo, que ele está falando, né, da casa de Dona Isabel, e ali era realmente aquele porto seguro. E, né, Aniceto aí, ele não levou, né, André Luiz, nenhum deles com ele, porque ele ia para um trabalho, né, em que ele tinha, né, maior experiência, porque ele ia lidar ali, né, com, né, uma organização do mal, tentar desarticular, e era uma operação em que, né, precisava de grande experiência já, né, ele como orientador e uma outra equipe, né, maior para fazer esse trabalho. Por isso que ele estava dando essas explicações. Vocês ficam que eu vou continuar, né, nesse trabalho que requer, né, uma experiência maior. E aí a gente também percebe, né, que o fato, a gente já sabe disso, de desencarnar não liberta ninguém dos seus vícios, dos seus, né, maus hábitos, né, dos seus padrões vibratórios, quando, né, estando, né, no mundo, no plano espiritual. Por isso que ele está falando, né, daqueles desencarnados ainda na profunda ignorância, no seu profundo primitivismo ainda, e ele, a gente observa que, né, dá continuidade, porque desencarnou, ninguém muda de uma hora para outra, né? E aqueles que ainda se alimentam, né, da ignorância, eles continuam ainda né, por uma caminhada longa ou não, vai depender de cada um, né, de despertar da sua consciência, de desistir, né, de ter um olhar para um outro caminho. Então, ela pode ser longa ou não, dependendo de cada um. Então, é isso que ele iria fazer, né, fazer esse trabalho. Mas, enquanto isso, André Luiz ia continuar ali para agora, né, com esse número de trabalhadores que estavam ali, dar e observar e acompanhar os trabalhos que iriam acontecer. Nesse interim que eles estavam ali conversando, chegou uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel,
concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho. Então, mais uma vez, vamos falar do desdobramento. Respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento, quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pode sentir a influenciação, né? Então, aqui eles estavam, né, e agora participando e compreendendo, né, como, né, um caso que uma senhora trazia e dessa, né, intercessão que ela queria fazer, preocupação com a filha que estava buscando, né, o suicídio. E aqui mostra, né, essa parte, mais uma vez, que através do sonho, através, né, do sono, que enquanto o nosso corpo material fica aqui, né, repousando, para repor as energias, né, o trabalho incessante continua, não só das equipes espirituais, mas nós, né, também. E ali ela iria, né, buscar encontrar, né, com a filha, porque durante ela, na matéria, ela não conseguia chegar, né, até, né, a filha para mantê-la equilibrada, para, né, ajudá-la. Então, ela estava ali para pedir ajuda e agradecendo, né, esse porto aí seguro da casa da Dona Isabel, que por conta disso ela pôde ali chegar para pedir essa essa intercessão, pedir ajuda para que pudessem colaborar com ela de como fazer para chegar, né, até a filha, para que ela pudesse ouvi-la. Então, ela sabia que era através do sono, mas ela sozinha não conseguiria chegar, né, até a filha. E quando ela diz, né, que durante o dia, a gente entende aqui também, que as vibrações da crosta planetária, da crosta terrestre, elas são, né, na maioria das vezes, muito, né, pesadas, densas, e para chegar e envolver também, no caso a filha, aquele ser que ela quer ajudar, aquele ser também, no caso a filha, deveria estar, né, aberto, mas devido a envolvida também a várias complicações e não estar preparada, ali estava desanimada, estava entregando, né, se entregando, porque, né, perdeu 2 pessoas, né, esse perder, distanciar, né, momentaneamente, já tinha ficado sem, né, o marido e depois sem a mãe, aquilo lá, né, deixou sem chão, por conta, né, de não compreender, né, e mesmo compreendendo, é natural que, né, a pessoa tenha e sinta, né, a falta daqueles com quem convivia, mesmo compreendendo que a vida continua. Mas ela precisava buscar forças para dar continuidade, né? E aquele momento ela poderia estar vivenciando o seu luto, mas por alguma fraqueza que ela, né, estava ali se deixando, ela abriu envolver, né, ela abriu ali uma sintonia em que entidades maléficas e de repente até ligadas a outras vidas iriam se aproveitar, estavam se aproveitando desse momento de, de fraqueza, né? Fraqueza no sentido de estar muito
né, desanimada, fragilizada, né, diante das situações e diante das tribulações também do dia a dia, em volta a tudo isso, eles ali, né, estavam conseguindo, né, envolvê-las. E aí a gente abre aqui, né, um parêntese para entender, né, a importância e o valor da prece intercessória. Nós já tínhamos, né, lá nos capítulos atrás, já falamos sobre prece, mas nada como a gente relembrar, né, o valor da intercessão que qualquer um de nós, né, pode fazer a qualquer momento, né, desde que seja com aquela boa, né, intenção. Então, né, Emmanuel traz aqui um trecho em que ele coloca o seguinte, que o homem se habituou tanto ao automatismo teatral, e está falando, né, das questões, né, da vida no nosso dia a dia, envolvido com a materialidade, com toda essa correria, com tudo a vida humana material nos traz, e que ele se encontra, né, dentro dessa certa dificuldade, ele tem para entender as mais profundas manifestações de quê? De espiritualidade. Ou seja, ele está tão envolvido nessa materialidade que muitos, né, se esquecem ou deixam de lado o ser e está tão envolvido com o ter, né? E o ter não só da posse, mas das questões assim, porque eu não tenho tempo, e né, absorto, né, no seu dia a dia de tantas questões que o envolve, mas que se tivesse, né, muitos, né, tivessem o entendimento, né, que nós somos muito mais do que a matéria, que somos, né, esses seres, né, espirituais, né, imortais, e que aqui estamos, né, para essa breve passagem, para esse grande aprendizado, se valorizasse mais, ele sempre arranjaria, né, um tempo, né, esse tempo de se dedicar, né, ao ser, porque o que a gente ouve também, muitas pessoas falam, mas olha, é uma correria tão grande que eu nem tenho tempo. Eu chego em casa tão cansado que caio na cama, nem tenho tempo de orar. A gente ouve isso de muitas pessoas, né? Mas o tempo quem faz somos nós, como as escolhas que nós fazemos também, de priorizar, né, aquilo que realmente devemos priorizar. Muitos não fazem por ainda não terem este amadurecimento, essa compreensão do ser espiritual que nós somos. E aí deixam se levar por essas questões da vida que fazem parte da nossa vida, do cotidiano, e que elas vão nos favorecer, né, para que a gente possa, né, crescer, progredir, porém, é, muitos precisam ter esse olhar, né, que ele é importante e valoroso, e muitos procuram, muitas das vezes, daqueles que ainda se recordam, na hora do desespero, né? Portanto, né, Emmanuel continua, a prece intercessória, ela prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. A súplica da Miriam, intercessão, sim, Miriam, oi, desculpa interromper, mas eu acho até que não tenho tempo, mas acho que quando a gente deita, mesmo que esteja cansado, já fez um monte de coisa, já está tarde, pelo menos agradecer aquele dia, isso aí já é uma prece, só sim, eu com pelo menos certeza, acho isso. sim. Só da gente Aliás, agradecer mais um dia, a gratidão, ela é valorosa, tá? É um anoitecer, um amanhecer, já abrir os olhos, já está agradecendo. O que vai acontecer naquele dia não importa, né? Mas a gratidão, ela realmente, né? Você, né? Colocou, né? Bem da uhum, massa, porque realmente basta, né? É aquela história, né? Do Zé, né? Oi, Jesus, sou eu, Zé. Basta isso, porque o que vale é a intenção, né? A intenção que vem de é, você. É. E é no caso aqui dessa mãe. Lógico, com a filha, ela estava preocupada, meu Deus, ela vai, né, abdicar da vida, é aí que a mãe vai entrar, né, da súplica, intercessão, ainda mais, né, quando vem de um coração materno.
Aí Emmanuel continua: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, e no caso que a gente vai ver aqui é o da mãe, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais, né, não conseguem registrar. Então, Emmanuel consegue, ele passa para nós, né, é, essa, essa explicação, mas isso acontece muito por aqueles que, né, não buscam conhecer, né, o quanto o poder divino, lógico, nós temos em nós, o quanto uma prece chega, e a gente sabe disso que a gente já falou, né, e alcança, e que você pedir pelo outro interceder, né? Mas sem assim, mas faz isso por obséquio, não é isso, tá? É que existem leis, né? Essas leis justas que ele está falando são as leis universais que você pede para interceder, mas existe todo, né, um merecimento ali por trás, existe, né, na hora de você interceder, quem está intercedendo, né? Será que eu consigo fazer isso? É, não na medida que a gente vai ver da mãe ali, mas, né, a intenção e o que que eu estou fazendo, o que que a mãe, né, ali estava fazendo ou fazia da vida, né, e o que que nós fazemos em nossas vidas para que nesse momento a nossa prece, né, intercessória, ela não é que ela não possa ser ouvida, ela está sendo ouvida, mas que ela possa ser atendida, que é o que ele que é o que, que a gente vai, né, dar continuidade agora. Então, a gente abre esse parêntese para entender, né, ou relembrar, né, da prece intercessória, que ela é valorosa e não devemos nunca abrir mão, né, dela. Vamos interceder, né, seja por uma pessoa, né, um ente querido que nós conhecemos, da família, amigos, ou até aqueles que nós nem conhecemos, mas que, né, nos envolvemos, nos conduímos com, né, com a situação, aí você mentaliza, nem precisa nem saber o nome daquele ser, mas você mentaliza e aquela aquela pessoa, aquele ser que está na sua caminhada, que tanto te tocou, e a sua intenção maior é que vale, e que ela vai ser atendida, né, da maneira que, né, que tem que ser. Mas aquela prece, ela vai, de alguma forma, ajudar aquele que está na sua caminhada. Aí a gente continua. Precisava encontrar-me com ela à noite. Isso é a mãe, né? Tá aflita. E isso não era fácil, porque não tenho bastante, olha só, né? Não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Por quê? Porque nós já falamos ali no início, a crosta planetária, ela tem vibrações densas, pesadas, e aquilo se torna, né, muitas das vezes, né, cansativo para aquelas equipes que estão ali, né? Então, não poderia ficar por muito tempo, e justamente por causa dela, ela está justificando. Foi então que uma amiga me trouxe bondosamente, né, aquele porto seguro, que é a casa de Dona Isabel, a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Quer dizer, ali ela foi, parou, né, descansou, mas ela estava ali em tarefa, tá? Ela pôde agir, continuou ali, está ali, né? Tem operária, até por isso que o tema, né, desse capítulo é na tarefa incessante, no trabalho incessante.
Ou seja, onde eu estou, eu vou pedir ajuda. Mas enquanto a ajuda não vem, eu vou fazendo a minha parte. Então, ela foi ali, arregaçou as mangas e vamos embora. Em que eu posso ajudar? A tarefa é permanente. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às julgativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. A gente viu lá nos capítulos lá iniciais, lá para trás, falamos já das colônias espirituais que elas têm em todo o planeta, né? Temos aqui em cima, né, das nossas regiões, dos seus estados, de todos os lugares das cidades, e em toda, né, a crosta terrestre existem colônias espirituais, existem, né, aquelas oficinas que estão ali para colaborar e serem postos e colônias para atender, né, aquelas criaturas, né, que ainda estão encarnadas e que desencarnam e que precisam, né, de atendimento. E nós estamos falando o quê? De nós, né? Estamos na nossa caminhada e quantas vezes, né, poderemos também, né, precisar e outros tantos. Então, ele está aqui. Então quer dizer que, né, no planeta todo, que eles estão agora descobrindo. E aqui a gente abre outro parêntese para entender, olha só, isso daqui foi tão, né, me chamou tanta atenção que né, a mãe ela conseguiu, né, esse, essa ajuda, né, por conta da cooperação que ela fez ali enquanto estava aguardando, né? As equipes que ali estavam, ela, né, foi ao trabalho edificante ali para que ela pudesse ser ouvida e ser ajudada, porque ela não tinha ainda elevação espiritual, como ela explicou. E entrou aqui a lei da reciprocidade, que se refere à troca de energias, sentimentos e intenções entre indivíduos, seja os desencarnados que nós estamos falando, e entre nós também aqui encarnados. Essa troca pode ocorrer em diversos níveis, como emocional, mental e espiritual, que é o caso que aqui, né, nós estamos, né, narrando. E é essencial para o fortalecimento das relações interpessoais e do autoconhecimento. Os princípios da reciprocidade espiritual são baseados em valores como respeito, empatia e amor, promovendo um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar suas experiências e sentimentos. A prática da reciprocidade espiritual ela é crucial para o desenvolvimento, né, pessoal e coletivo, fortalecendo as energias e contribuindo para o bem-estar dos outros. Então, ali, né, a cooperação, a gente sabe que é uma, né, entende que ela é uma chave da vida. Quem ajuda, ele é ajudado. É o que estava acontecendo, né, com a mãe, né, da filha que queria, né, retirar a vida. Ou seja, né, ela ali estava, né, buscando essa ajuda, mas ela cooperou. Ela ali foi uma reciprocidade. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Dentro do Evangelho a gente vai ouvir, né, tantas coisas, né, tá dizendo a esse respeito. Faça, né, a tua parte, que nós também estaremos o que ele ajudando. Isso não quer dizer que nunca, que a gente não tenha ajuda, mas, né, aquele que coopera na hora em que necessita, ele também, né, vai receber toda a cooperação, né, necessária. Por quê, né? Por conta
né, da sua dedicação, por conta de como, né, ela estava caminhando, por conta de como nós estamos caminhando, né, na nossa vida diária. Se nós nos preocupamos, né, com o outro, com o nosso próximo mais próximo, que é dentro da nossa família, os amigos, e com o outro que é mais distante, se nós, né, estamos, né, fazendo aquilo que nós estamos buscando, né, quando nós estudamos, quando nós buscamos o conhecimento, quando nós, né, buscamos fazer, né, o evangelho no lar, a gente está buscando tantas coisas, né, na esfera, né, do intelecto, que nós sabemos que temos que colocar em prática, né, e são nesses momentos, né, aquele que é dando que se recebe, é que nós vamos, né, ter essa condição de ter esse retorno, mas não que a gente faça alguma coisa, aí vem, né, sempre a boa intenção. Tudo é a intenção, ela é real, ela é verdadeira, ela é realmente profunda, ela não tem segundas intenções, né? Pois é bom, eu vou, porque senão, né, se eu não fizer, eu não vou ter o meu pedacinho do céu, como, né? Falando metaforicamente, mas não é isso, né? Não é aquele toma lá da cá, sabe? Então, né? Não, é algo mais profundo. É ter a intenção de fazer, né, o que eu preciso fazer, porque aquilo está em mim, eu já tenho esse conhecimento, eu já entendo, então eu faço. E vou fazendo, e vou me aprimorando, e vou, né, ajudando, porque aquilo está em mim, eu vou orando, que aquilo que eu não posso fazer, né, materialmente, numa ação, né, de dar, de doar, de ouvir, né, tá? De falar com o outro, mas eu posso fazer também através, né, da oração, do emitir pensamentos, como aqui fala, mental, né? Então, tudo isso, né, fortalece, né, a nós, nos faz, né, nos conhecermos melhor, né, é o autoconhecimento, que eu vou buscando cada vez entender melhor, que eu tenho todo esse poder divino, né, dentro de mim, e que eu posso, né, no momento que eu quiser acioná-lo, eu posso, mas desde que, tá? Eu esteja também no meu dia a dia buscando, né, fazer, né, estando vivenciando essa lei, né, da reciprocidade, mas sempre com essa intenção, né, mais natural possível. E aí você recebe, né, essas benesses, né? Quando você necessita, é, você é atendida dentro de todo esse contexto. E foi isso que, né, que chamou a atenção, né, nessa hora em que ela ali estava. E isso, né, mais uma lição para a gente, que, né, que a gente seja, né, ali, né, no nosso dia a dia, fazendo, né, aquilo que nos cabe dentro das nossas limitações, sem desespero, sem entrar em fanatismo. Ah, mas eu tinha que. Não, a gente tem que, na medida do possível, mas dentro daquele possível é aquilo que eu podia dar ou doar, né, de mim, né, com a maior sinceridade, realmente, né, com uma expressão, né, de amor, né, com relação ao outro, né? Com essa verdadeira prática, da caridade. E são nesses momentos em que depois né, o retorno vem. Mas tudo dentro, como ele falou ali atrás, né, dessas leis, né, das leis, né, divinas, essas leis realmente que são justas e que tudo vai acontecer conforme precisa acontecer, conforme a necessidade, né, do momento e de quem está buscando, no caso aqui, a intercessão. Quem é que está buscando, né? Que vida essa pessoa leva, né? Então, nós vamos receber, né, aquilo que é aquela frase: tudo que a gente semear, né, a gente colhe. Então, se eu busco dentro, né, das minhas condições, mais uma vez, né, que ninguém é perfeito, dentro, né, daquilo, né, que eu posso, né,
dar e doar, eu vou receber, eu vou ter essas benesses de volta. E foi o que aconteceu, né, com ela. Então, como a lei de reciprocidade, ela faz parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, continuando. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Aí ele está falando ali, né? A gente sabe que nós estamos lá na casa de Dona Isabel. Tá bem? Tem aquele dia ali, vamos lá para o Evangelho no lar. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia: há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Quer dizer, olha quanto tempo a casa de Dona Isabel era, né, um posto, né, lá de Nosso Lar. Quer dizer, há quanto tempo que ela ali, né, é, estava a serviço, né, não só dos encarnados, quanto dos desencarnados. E aquele posto de luz. E o nosso lar também, ele pode ser assim? É claro que pode, tá? A Dona Isabel era uma pessoa muito dedicada, já estava assim, né, evoluída e tudo, mas dentro do possível, né, nós podemos, né, através do quê? Da harmonia que nós, né, vamos cultivar dentro dos nossos lares, do equilíbrio, né, no nosso dia a dia. Há momentos e há dias que não estão muito bem, mas a gente logo, né, busca, nós temos vários, né, instrumentos na nossa mão, abre uma página, a gente faz o evangelho, é música que a gente coloca para tocar, é a meditação, é só aquela palavra, como a Márcia já falou, basta agradecer. Quer dizer, a gente tem vários recursos em nossas mãos, que é, né? Ah, mas a casa de Dona Isabel, nossa, mas Dona Isabel, né? Então, assim, mas a gente também tem que entender que a gente pode, que a gente consegue, que a gente merece sim, né? Tá? Então, tudo isso é dentro quê? De um contexto, né? Não existe aqui ainda, né? Ninguém aqui é nenhum ser santificado, tá? Mas, né, nós nos propomos, né, a cada dia a fazermos e darmos do nosso melhor. Então, que, né, o nosso lar, ele pode ser não como, né, estava ali ainda, né, igual o da Dona Isabel, mas, né, ele não é um posto de nosso lar, mas ele é um posto e um ponto de luz que muitos chegam, né? Podem não, chegam até nós, como nós estamos aqui, né, nesse momento, né, refletindo, estudando nessas lições, e que o nosso lá está aqui. Tem aqueles que estão também nos ouvindo, aqui próximos e mais distantes, né? Porque a nossa voz ecoa, é como se fosse um alto-falante, vai chegar aonde precisa chegar para que todos possam, né, entender que não estão sozinhos, que ninguém está abandonado, mas basta, né, um momento, né, de uma oração, basta que também, né, possa, né, receber uma prece de intercessão, basta que possa, né, mudar, né, de pensamento, né, de vibração, né, e, né, acordar, despertar para aqueles que ainda, né, não não estão nessa caminhada, e quem sabe, né, o momento pode ser hoje, onde estiverem, hum, porque estão o quê? Ouvindo, porque aonde a gente estiver, a gente acaba sendo o quê? Um ponto de luz. Então é isso que ele fala, olha, tá? Como Jesus já dizia, né? A seara é grande. Então ele está falando aqui, né, tá? E continua. O interlocutor esclareceu prontamente. Não,
Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Estão tudo estagiando. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então, né? Qualquer lugar é estagiário. Vamos estagiar lá, foi aprendizado, depois vão, né? Seguir, né? E buscar outros, né? Outros postos, outros, né? Lugares em que eles vão aprender outras coisas e vão se elevando, porque o aprendizado ele é contínuo. E nós, né, aprendemos também no nosso dia a dia, cada dia é uma lição de vida, cada situação mostra para nós, né, como nós estamos, né, e o caminho que nós estamos seguindo, o que que devemos mais aprender ou aprender. Isso, né, a vida, ela está nos ensinando a cada momento, porque nós já temos, né, é, esse, aqueles olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus sempre fala, que esses olhos de ver e ouvidos de ouvir são nossos, né? E esse ouvir, né? O nosso eu interior, né? A minha consciência aqui, né? E ver aqui também, né? É conosco, né? Então é isso. E com isso, né? Nós vamos nos colocando cada vez melhor. A gente está falando de lá e traz para a gente. E aí a gente volta para lá e continua. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não. Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Nosso trabalho ele é assim, né? Extenso, ele é grandioso. Quer dizer, olha, fala assim, não, tem tantos, né? Que a gente que estamos aqui encarnados, mesmo lendo e imaginando, a gente também não consegue alcançar, né? Essa grandeza, né? Desse trabalho, né? De todos aqueles que continuam, né, nos seus trabalhos incessantes, né, a serviço do bem e benefício de cada um, né? Porque à medida que eles estão buscando mais conhecimento, mais aprendizado, aprendendo, estudando, eles estão também se aprimorando, se elevando. É o progresso de cada um, a evolução do ser. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e a Idelgardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres na simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores na espiritualidade superior. Então, olha o que ele está dizendo aqui, tá? Eles estavam ali, né, o Idelgardo, né, tá? E eles estavam ali trazendo, né? Aliás, eles estavam ali, né, observando, falando para eles assim, o Vieira veio dizer para eles dois que, né, que eles observassem, né, que ali tudo, como em todo lugar, tem seus critérios. Estava mostrando para ele que era inútil trazer aqueles seres que ainda, né, não tinham, né, nenhuma intenção de se melhorarem,
eles iriam causar ali, né, situações que iriam trazer desequilíbrio e desarmonia para o ambiente e que, né, seria uma perda de tempo, porque eles ali, né, que eles eram de natureza inferior, eles iriam chegar ali com propósitos, né, que não eram nobres. Então ele estava falando, deixa por conta, né, do Cristo, porque, né, em outros momentos eles vão ser atendidos, mas agora não. Porque isso nos lembra, né, e ele fala aqui, né, não é falta de caridade. E, e muitas das vezes a, a gente consegue confundir, né, o que é a verdadeira caridade e aquela questão assim, né, do ser, das virtudes, né, de estar na essência. Bonzinho é diferente de bondoso. Hum. Ali, eles dois ali, né, eles estavam querendo ser bonzinhos, até que chegou, né, vieram e falou assim, olha, bonzinho aqui não, porque bonzinho, tá, é você ser invigilante, é ser imaturo, é ser infantil, é ser bonzinho. Bondoso é você, né, ser prudente, é ser vigilante, é saber que tudo tem seu momento, e que isso não é falta de caridade, porque quando o outro não quer você, não, não pode violentá-lo. E ainda mais aqueles que nem estavam querendo. Ali eles iriam com, né, as mais profundas más intenções. Então, né, muitas das vezes, né, a gente quer assim, porque eu tenho que ajudar, porque se eu não fizer, e você fica, né, ali, às vezes, né, se amargurando com uma culpa, mas a questão não é essa, né? É nós sermos, Jesus falava que nós devemos ser, né? Como é que ele falava assim, né? De nós sermos Mansos e prudentes. mansos e prudentes, né? Tá? Mansos como as pombas, prudentes, né? Como as serpentes, isso, né? Tá? E ele falava isso. Né? Você tem que ser manso e prudente. Não quer dizer que, que você, né, esteja vendo naquele outro irmão que, né, que nos vai trazer, né, aflorar a nossa compaixão, né, porque o que eles estão trazendo, né, para eles de débito, né, nos traz a compaixão de quanto eles vão ainda, né, sofrer por escolha deles. E podemos orar por eles, sim. Aí você ora, não quer dizer que não ame. Aí é o que ele fala. Isso não é falta de caridade, mas é compreender o quê? Que um dever maior, né, está ali a se realizar. E você não vai, né, e nem deve, né, em prol de um dever sério, que eles estavam ali em atendimento, de caráter, né, de evangelização, de socorro para aqueles que precisavam e queriam, né, e a serem ajudados e deixar abrir a porta e vamos embora, né? Deixa, né? Porque, né, nós somos bonzinhos. Então é isso que ele estava mostrando para ele. Cuidado. Tem lá um capítulo lá de Nosso Lar que, né, que André Luiz, né, estava lá dizendo, ó, tá alguém lá pedindo socorro lá fora e vem o orientador e diz assim, não, olha lá, ele só está querendo enganar para entrar aqui dentro. Deixa ele lá fora, não abre as portas não. Porque ele está se fazendo, né? Bonzinho, aquela questão, lobo em pele de ovelhas. Olha, o evangelho está cheio, né, de frases para nós, não para a gente ficar ali, né, decorando, mas para entender o que aquela fala de Jesus está trazendo para nós, né, ali, né, subliminamente, o que ela está trazendo para nós, o que ela está mostrando. Olha só, cuidado, atenção. Muitos daqueles que aparentam ser, né, não são, né? Claro, a gente também não pode ficar, né, julgando, né, achando que, mas devemos ter o quê? Essa prudência, ser vigilante, né? E aí, mas como aí nesse mundo a gente às vezes é enganado tantas vezes, aí volta de novo para nós, né? É o sentir. Como é importante nós buscarmos, né, no, no nosso dia aquele momento de introspecção, de meditação, né, e da oração,
Quando você medita, você abre esse canal, porque é você com você mesmo, né? Nesse momento você está pensando, é você, é eu comigo mesmo. A oração você vai levar para outros caminhos, para outras pessoas, para tudo, orar até por mim mesmo. Mas a meditação sou eu comigo mesmo. Então você abre aquele canal e você aprende a sentir, né? E nesses momentos em que você muitas das vezes pode ser ludibriado, enganado, vem uma intuição, vem algo ali dentro, né, mais profundo e que você, né, é a vigilância, que você está ali, né, aberto. Por quê? Porque você aprendeu a olhar para dentro de você. Porque, né, nós aprendemos, né, a ter confiança no valor que nós temos dentro de nós, intrínseco aqui. É não esquecer, que diz lá, né, nos antigos profetas, que Jesus fez só lembrar, não foi ele que disse, ele fez lembrar que somos deuses. E o que quer dizer ser Deus, né? Esses deuses com letra minúscula, mas a gente sabe de ter todas as potencialidades, possibilidades, a gente tem tudo aqui dentro. Então, é aprender a me olhar intimamente, né? Todo dia, me desnudar, me buscar, porque quando chegam esses momentos, eu acabo, né, sendo mais vigilante, aquilo vai me proteger mais, vai me fortalecer, e cada vez mais eu estou tomando posse de quem realmente, né, eu sou, se ser divino, como a gente está sempre falando aqui, né, tá? E é isso que Vieira estava falando. E eles ali, como eles eram estagiários, já estavam se deixando levar, né? Ah, né? Nós estamos num posto de socorro e aqui a gente abre a porta para todo mundo e vamos deixar entrar. Não, 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 né? É o que ele estava dizendo. Mesmo, né? Que estavam, né? Eles tinham uma simpatia pessoal, mas olha só, tá? Ali nesse momento, você, em todo o trabalho que nós estamos, e nós estamos também, né, num trabalho dentro do nosso lar. O nosso lar é o nosso lar aqui, né, materialmente falando, né, da nossa família, que é um lugar santificado, mesmo que às vezes hajam, né, né, umas discussões, que haja alguns, né, impropérios, aquela toda, mas passa, tá? Aquilo passa e a gente volta de novo à harmonia, ao equilíbrio e tudo, e é um lugar santificado, porque é dentro da família que vem um grande, né, aprendizado, é um laboratório divino, que a gente sabe. A redenção do mundo, diz Amélia Rodrigues, vai partir de onde? É do núcleo familiar, porque tudo começa dentro desse laboratório. Então, ele está mostrando para a gente, né, que não é falta de caridade, é compreender o nosso dever. Nosso dever aonde quer que nós estejamos. Nosso dever dentro do nosso lar, dentro da nossa família, qual é o meu dever? Dentro da casa espírita, enquanto trabalhador, né? Qual é o nosso dever dentro das frentes todas que nós estamos ali, né? Da frente do trabalho mediúnico de desobsessão, da frente do trabalho de saúde, da frente do trabalho de passes, da frente do trabalho de evangelização, né? Que são os estudos, as reuniões públicas, tudo é evangelização. Então, na frente do trabalho, aonde nós estivermos, né? De dar ficha, tá? Do atendimento fraterno, de estar na livraria, da onde nós estivermos. Ali está nós compreendermos o nosso dever e não sermos permissivos com aquilo, né, que não é, né, local e é prudente de estar ali dentro de uma casa espírita. Ali eles estão falando, né, dentro daquele posto de socorro. E a casa espírita, o que ele é? Não é um templo? Não é uma escola? Não é um posto de socorro? Mesmo a gente sabendo que, né, aquela casa espírita, muitas das vezes, né, tem, né, situações que divergem e muitas das vezes divergem do evangelho, divergem do grande propósito, né, que é aquela casa né, em abrigar, em consolar, em acolher, né, em orientar, e muitas das vezes se perde por conta, né, tá, né, de se deixar levar, né, por descuido, por não concordar, por discórdias, né, como se diz, né, o livro aconteceu na casa espírita, né,
A gente sabe muito bem disso, né? Que isso existe em muitas casas, não são em todas, ainda bem, mas porque, né, às vezes, né, o poder, a ambição, aquela coisa de que achar que, né, dentro da casa espírita, né, tem regras, tem pessoas com responsabilidade, porque precisam, né, ter alguém que coordene tudo, mas, né, não se deixar levar, né, por essas questões que aí você vai apagando uma luzinha daquele ponto que deveria ser, né, um farol. Então, isso ele diz assim. Então, cuidado, tá? Então, é nosso dever, sim, né? Porque você pegar e pontuar é dever, é educação. Você não deixa de, né, estar educando aquele ser e mostrando, que é o que Vieira estava fazendo. Olha, cuidado, tá? Né? E estava chamando a atenção porque quando a gente se propõe a um trabalho sério em que o propósito maior é o outro e sou eu mesma também, somos nós que estamos ali nos colocando como instrumentos, né, do bem, que nós assim, né, escolhemos e temos essa consciência e despertamos, né, para qual é o sentido da vida, estejamos aqui ou em outro, né, ou em outro plano com esses personagens aqui estão no outro plano, dando continuidade à vida, mas aonde quer que nós estejamos, olha aqui, olha só, cumpre seu dever, tá? Quando você vê que algo não está correto, fale com amorosidade, pontue, né, com lucidez, tenha bom senso, né, sabe, mas, né, com afeto, com carinho, mas não deixe de pontuar, para que não seja prejudicado, né, um trabalho muito maior em nome de quê? Do Cristo, que é o que ele estava, né, trazendo para nós. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente continua. Aí ele continuou. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, a Vieira aí já está chamando a atenção, né? Não endossem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários, ou seja, os surdos e cegos voluntários, todos eles vão ser atendidos dentro desses determinados núcleos. Agora, cuidado, né, para, né, aquela minha vontade de ser bonzinho, aí a gente volta de novo, que bonzinho é diferente de bondoso, para praticar a caridade é diferente de ser caridoso, né? Porque aí a gente está na essência, e aí você achando que ser bonzinho é passar a mão, vamos dar uma oportunidade, porque Jesus falou que a gente deve, né? Sim, deve perdoar, que a gente não deve julgar, que a gente deve ajudar, colaborar, mas, né, tá? É o que ele está pontuando. Mas tudo tem, né, um limite, tudo tem uma regra. Tudo tem, né, uma ponderação, tudo tem bom senso, tudo tem que ter lucidez. Por isso que a gente tem que ter olhos de ver, quer dizer, mais além, para não prejudicar um trabalho maior, que ele estava pontuando aqui. E dentro da nossa casa espírita, no trabalho que a gente esteja, seja ele qual for, para a gente deve ter o quê? Aquele ambiente deve ser de união, de fraternidade, tá? De responsabilidade, de dever para com aquela tarefa e de nos unirmos nesse bem maior. E não pensarmos, né, individualmente, mas aquele ali, né, tá, então, né, sabe? Aí você vai passar a mão, vai querer, né, priorizar, né, tá? Aquele ali, mas aquele outro, tá? Não está preparado para receber ainda essa ajuda. Isso não quer dizer que eu não vá orar por ele, né? Isso não quer dizer que a gente, nossa, que falta de caridade, né? Cadê a bondade, né? Não, não quer dizer isso. Então a gente tem que ter esse olhar e atentar, né, para esse chamamento que essa lição está nos trazendo.
e que ninguém fica abandonado, e que cada um vai ser ajudado conforme a sua necessidade, porque a cada um sempre será dado segundo as suas obras, e a gente sabe disso. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, porque eles acabaram de levar, né, com amorosidade, ali, um chamamento, não respondendo palavra ali. Ficaram pálidos. Olha só. Olha o que a gente podia fazer, né, tá? Olha o que que a gente fez, na verdade, né? A gente trouxe aqui trazendo uma desarmonia aqui para esse ambiente. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, viu? Ele estava sereno e ativo. Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa, né, tá? Então, estava ele ali falando, né, tá? Foi justo, eles reconheceram. Nós não, né, deveríamos ter, né, feito o que fizemos. Falta ainda, né? Ainda precisava, né, de aprendizado, então eles não tinham essa maturidade. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Então, eles se deixaram ali, né, envolver, né, por essa questão, da família, pelo parentesco, eles querendo, né, ali ajudar, e eles estavam, né, em dolorosas condições, mas por quê? Por livre-arbítrio deles, né, escolha deles. Isso não quer dizer que eles não pudessem ajudá-lo, mas eles não podiam naquele momento, né, porque não tinham condições e os parentes, né? Muito menos ainda, porque se você abre a porta, aí eles iam criar, né, uma balbúrdia tremenda, porque, né, eles, né, é, quando é parente, alguém que a gente gosta, né, ama, e aí você, né, tem aquele olhar mesmo, né, de profunda compaixão, né, e você deixa que isso, né, ultrapasse aquele olhar do seu dever com responsabilidade e, né, educativo, né? Ou seja, né, educar e mostrar, né, e saber esperar o tempo de cada um para poder ajudar de uma forma mais, né, mais, mais contundente, isso é uma expressão de amor, né? Claro que é. É uma expressão, né, que você não está deixando de amar, mas também, né, deixar o outro em determinadas situações é aprendizado para eles, porque tudo, a dor é educativa, o sofrimento é educativo, porque foi escolha dele, né? Colocar pedra lá no caminho, em estar em condições dolorosas. E ninguém fica abandonado, mas, né, a dor faz com que, muitas das vezes, aqueles que se desviaram do caminho retornem para o caminho reto. Ou aqueles que estavam cegos, tá? Possam, né, agora ter condições de começar a ver. Por quê? Porque foi através da dor que despertou. Porque ele precisava passar por aquilo. Essa dor foi o que? Educativa. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas, em que se movimentam nos ambientes inferiores. Então, olha só, eles têm lucidez que o tio e o primo, olha as condições que eles estavam, né? Eles tinham consciência disso. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Então, ele deixou aqui a questão, né, da família, né, daquele vínculo que tinham, que foi a simpatia pessoal, falar mais alto. E não houve um preparo conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel. Olha o que eles estavam aprontando. Para a transmissão
de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-lhe a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Pronto, a balbúrdia ali foi, né, criada. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados, é claro, né? Aí eles foram, né, responsáveis. Então, assim, né, aí mais uma vez mostrando que a nossa invigilância, nos deixarmos envolver, né, por essas questões próximas de simpatia, sem olharmos o outro lado, né? Sem entendermos, né, que tinha ali todo um trabalho edificante para fazer, que lógico que todo lugar está mostrando ali que nós somos sempre amparados, o ambiente que estamos, vamos lá para a casa espírita, claro que tem toda a proteção, tem, né, todas essas barreiras magnéticas, mas mesmo assim acaba o trabalho sendo prejudicado, quando nos deixamos levar pela invigilância de alguma, né, situação em que nós trazemos através do nosso pensamento ou das nossas ações daquele dia, e lá fomos nós para a casa espírita para o trabalho ali a que nos propusemos naquele dia. Vamos chegar lá, tá? Tem toda a proteção magnética, nós vamos colocar dentro daquele grupo, mas aquele grupo, né? A gente sempre ouve falar assim, ah, mas aí tudo bem, aquela pessoa ali veio meio desajustada ou trouxe algum inconveniente que vai afetar aquele trabalho, tá? Mas tem todo um trabalho espiritual que não vai permitir que, né, que sejam, né, um desastre. Porém, poderia ser melhor. Poderia aquelas pessoas que foram atendidas de repente num dia de passe, né, terem sido atendidas, né, saírem dali, né, melhor. Aconteceu, foi, mas alguma questão ali, né, por esse, por se deixar levar, né, que achar que você tem que ser bonzinho o tempo todo, né? E o que é Às ser vezes não é bonzinho? nem para ser bonzinho, né? É. Uhum. Às vezes, se tratando de a situação aqui do livro, né, do capítulo é Uhum. uma, né? São É. espíritos ainda sem uma certa condição, que estão Uhum. ajudando, né, Uhum. fazendo uma tarefa bacana, né, Uhum. mas ainda não tem aquela instrução, não é, aquelas É, orientações, são aqueles estagiários, que são ainda, estagiários, exatamente. Uhum. E essas coisas, como você está colocando, às vezes Uhum. ocorrem, né, aí não se tratando exatamente desse caso Sim. do livro, mas em Uhum. relação à casa espírita, muitas vezes não é para, assim, num grupo, como você citou, né? Uhum. Às vezes o trabalho não funciona como deveria funcionar por questões de cada membro do trabalho, de cada Sim. tarefeiro, né? Está com a mente em desequilíbrio, em desarmonia, ou Uhum. querendo afetar com as suas ideias, né, o grupo, enfim, Uhum. isso causa uma problemática grande, e a responsabilidade aí é Sim. 1000 vezes maior do que a dos dois aí, do Hildegard, Sim, verdade. É. porque a pessoa tem condições porque foi esclarecida, né? Estudou, Uhum. tem a prática de anos e, às vezes, a gente continua tendo atitudes equivocadas que prejudicam o trabalho. É verdade. Então, quem sai prejudicado? Quem sai prejudicado são os trabalhadores, Os próprios porque trabalhadores. aquele que vai receber nunca sai prejudicado. Uhum. Mas os trabalhadores sim, porque eles têm que doar muito mais energia do que eles deveriam doar
para superar a problemática de 1, 2 ou 3 ali que não estão em condições por Exato. trazerem seus problemas, né? Às vezes até problemas entre eles, né? Uhum, Se exatamente, né? traduzem na hora. Então, a espiritualidade tem que trabalhar muito, tem que sanear aquele ambiente todo. E é diferente de sanear para quem não entende, quem não tem entendimento, que está lá para receber ajuda, né? É verdade. É uma coisa realmente grave. É, por isso que ele fala, né? Então, no final, eles ali, mas aí a gente traz também para cá, eles foram responsabilizados, né? E de você ter essa consciência, né? Tá? Como você, né, estava falando, né? Porque tem conhecimento, mas, né, a responsabilidade é grande, tá? É. Da, né, de todos nós que nos propomos né, tá? Porque a gente se propõe, né, ao trabalho, né, dali de doação, de ajuda. Então, a gente tem que saber realmente o que, né, que nós estamos fazendo. Então, como ele fala ali, né, tá? Que como é importante, né, a nossa vigilância, né? Aí é nós, né? Então, né, eu trouxe aqui, né, uma fala de Emmanuel que diz assim, que tem a ver mesmo com essa vigilância que ele está pontuando o tempo todo aqui nesse capítulo também, né? Muitas vezes, né, a gente fala assim, olha, orar e vigiar, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. O que que é vigiar e o que que é orar, né? Aí, né, é indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. É preciso olhar. Tudo bem, ali eles eram estagiários, né? Mas, né, se ficasse mais atento, olha o que né, Emmanuel traz para a gente. É preciso olhar, isto é, examina, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então, ali eles tinham que examinar, ponderar, refletir. Será que a gente, né, tem que fazer? Olha quantos, né? Quantas etapas para depois, sim, você via vigilância. E aí ele coloca aqui que discernir é a primeira preocupação, né, da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos, que é o que eles tinham que fazer ali. Mesmo estagiários, eles tinham que, né, ponderar, vamos embora, vamos ver assim, qual é a situação, né? Os acontecimentos, vamos, né, cair, penetrar mais intimamente para a gente, né, não se deixar, né, levar por aquele momento. Olhar o trabalho de cada dia. Então, ele está falando aqui, olha o trabalho de cada dia, o meu trabalho de cada dia, olha para você, olha, né, o teu interior. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Quer dizer, o nosso dia a dia está cheio de mensagens, né? Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Aí ele vai falando, fiscaliza as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Que ali, né, era o tio, era o primo, olha as relações afetivas. Vai buscar o equilíbrio. Fiscaliza. Quando ele fala fiscalizar, olha, vai de novo, né, reflete, pensa, olha. Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis, que permutam impressões convosco em silêncio. Então, olha isso, olha para dentro de você. Essas inteligências invisíveis estão aqui dentro, em silêncio. E aí ele continua: detém-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti e ponderai. Só depois disso, naturalmente, a gente vai estar pronto a vigiar e a orar com proveito. Olha o que Emmanuel
né, ele traz para a gente, né, tá? Então, primeiro, olha, reflete, isso é para a gente no nosso dia a dia, a gente não se levar pelos impulsos, vamos embora, né, tá? Não, para, né? Então, ele diz, olha, reflete, pondera, vai ali, calma, né, tá? Porque a gente é muito, que vai querer tudo fazer logo, intempestivo, vamos embora, não, depois a gente se arrepende, né? Então, para depois aí a vigilância agora que eu, né, olhei, refleti, ponderei, aí vem o vigiar, que é essa questão, né, nossa interna mesmo, vigia agora. Mas isso procede mesmo, né, tá? Essa vigilância de você é agora de decidir. Por último, se ainda tiver dúvida depois de tudo isso, ora, tá? Porque, né, eu já fiz tantas etapas que a minha oração, como a gente já falou lá, né, tá? Esse orar vai abrir um canal, né, e vai ser proveitoso, tanto a vigilância quanto a oração, né? Porque, né, esse canal está aberto. Porque, olha, né, a espiritualidade está vendo, né, que eu parei, mentalizei, parei, refleti, ponderei, olha, eu usei tantas etapas, né, que a ajuda vem, a intuição vem, e tudo que eu fizer será proveitoso, tá? Porque eu não me deixei levar pela, né, pela minha impetuosidade, intempestade, que foi aquela impulsividade, foi então é que ele diz, né, tá? E por isso, esse capítulo fala muito, né, dessa questão, olha aí, a invigilância, mesmo sendo estagiários, né, eles não tinham amadurecimento, estavam ali tudo, mas, né, o caráter da vigilância ele deve ser constante, né? Então ele mostra essa, né, essa lição para a gente. E você sendo vigilante, a intercessão, quando você ora, tá? A intercessão, né, que você pede por alguém, por algo, tá? Ou até por você interceder por você mesmo nas mais várias, nos momentos mais, né, dificultosos, ela vem, né? Por conta da sua ação que foi responsável, que, né, que foi, né, buscando com as melhores da intenção desse seu agir, né, que está intimamente ligado à nossa vida diária, né? Naquilo que eu faço, que como eu faço, se eu sou uma pessoa que estou ali, né, cooperando, né, no bem e dando do meu melhor. Portanto, a gente chegou aqui no final do capítulo e ele fala assim: Meu Deus, exclamou Vicente admirado, quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, olha o que ele diz, querer bem e interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Esse para Deus não é lá para lá, porque Deus está em nós, né? Então, se eu desejo caminhar para Deus que está em mim, e esse meu Cristo interno, né? Eu tenho que colocar à frente o dever. Então, ele fala, a gente não está impedido de nada. Porque olha só o que ele diz. Porque aqui, quer dizer, lá, né, nos planos espirituais, nesses postos, né, lá de ajuda, ele diz que não deve abusar, lá eles não abusam tanto do amor quanto no círculo carnal. Então, está dizendo que aqui, né, enquanto estamos, né, na materialidade, né, nós aqui encarnados, nós abusamos, né, do amor, da caridade, da boa vontade. A gente sabe que a responsabilidade, né, é, a nossa tarefa, né, que tudo devemos fazer, com essa prudência, que é um dever, deve estar acima de tudo, dever, né, dentro da nossa família, dever, né, no ambiente da casa espírita, dever, né, aonde nós estivermos colocados, né, no ambiente de trabalho profissional, onde nós estivermos, à frente deve vir o dever de ajudar,
dentro das mais diversas situações, a gente ajuda, a gente quer bem, a gente intercede, mas, tá? Ele coloca aqui, não abusemos tanto do amor, né? Tá? Porque o amor excessivo, aí você, né, cai, no erro, né? Aliás, no equívoco, né, tá? É o amor excessivo, é a caridade, né, tá? Que transpõe, né? Que a verdadeira caridade é você ser benevolente, indulgente, você perdoa, mas, né, é tudo aqui, assim, que ele está colocando, é o abuso, né? O abuso que nós fazemos, né, dessas, né, da boa vontade, tá? Então, esse amor das mais diversas formas, que a caridade é a forma do amor, né? A boa vontade é uma forma do amor, mas, né, que amor é esse que a gente acaba se equivocando. Ah, mas eu fiz por amor. Que amor, né? Amor paixão, amor ilusão, amor excessivo que passou a mão na cabeça, né, tá? E aí qual foi a consequência disso? Então aqui não tem disso não, ele falando, né? Aqui, tá? É tudo vai, né, na ação, né, desse amor, mas é um amor, né, com responsabilidade. É um amor em que o dever está acima de tudo e que ele vai beneficiar a muitos, né, tá? Vai beneficiar a todo um grupo, a toda uma tarefa, a todo um trabalho, né, e cada vez mais cada trabalho, né, mais edificante, mais, né, mais importante, né, conforme, né, o grau ali que cada equipe esteja, né, fazendo nos seus mais diversos, né, nas mais diversas frentes no mundo espiritual, mas a gente traz para o mundo material e diz a mesma coisa, né? Mas esse amor, né, ele tem que estar dentro, né, do dever que se tem a cumprir, né? E esse dever é com responsabilidade, com regras e, mais uma vez, com prudência e vigilância, né? Para que a gente não se perca, para que a gente não se deixe cair em tentação. A tentação de querer fazer, dar um passo a mais daquilo que a gente ainda não tem, né? Uma lucidez, né? Que, né, mais à frente, porque todos nós somos capazes, teremos, mas no momento ali, né, no caso aqui da lição, eles não tinham. Então, que a gente possa sempre, né, estar ponderando, né, e percebendo, mas será que eu, né, isso não é desmerecer cada um, porque nós, claro que nós podemos, né, mas, né, a cada passo que a gente dê, a gente deve estar sempre assim ponderando, mas será que eu realmente, né, já consigo realizar, eu já tenho essa condição? Eu sei que todos nós teremos sim condição, né, tá? E aqui não é menosprezar cada um, e nem, né, você colocar para si que você não tem condição. Claro que nós vamos ter, mas é de ter essa grande responsabilidade de saber. Mas o momento é agora? Será que, né? Aí a gente para, pondera e entra, né, na lição que Emmanuel trouxe para a gente, né? É o olhar, né? É o olhar. Então, essa lição de hoje, né? O que fica, né, para nós aqui é a questão, né, mais uma vez que nós trouxemos, né, do trabalho edificante no bem, né, que quanto mais nós fizermos, sempre com a mais pura e profunda intenção, nós vamos ser, né, vamos ser sempre, né, atendidos e que a nossa prece sempre será ouvida e que na medida em que nós caminhamos, o que nós fazemos, né, no nosso dia a dia, como disse-nos o Cristo, né? Nós estamos cercados de uma nuvem, de uma multidão de testemunhas. Então, muitos, né, sabem o que nós fazemos, quem realmente, né, nós somos, né? Então, é que a gente possa sempre estar, né, buscando, né, dar e fazer do nosso melhor, sem aquela rigidez, tá? Porque nós estamos a caminho, nos construindo a cada dia, é, tendo a certeza que, né, nós estamos, né, no caminho que nós escolhemos, que é o caminho do bem, e que nós, né, não nos deixemos levar
pelos nossos ímpetos, né, de queremos, né, fazer, né, mais além do que aquilo que nós podemos fazer. E a gente não deve estar se culpando, como é que é, né? Se é, interrogando, né? Para a gente mesmo, assim, puxa, eu podia fazer melhor, eu podia fazer, não. Né, tá? A gente sempre pode fazer aquilo que a gente pode. E a gente tendo consciência disso é a melhor coisa possível. E a gente sabe que nessa nossa caminhada, a cada dia nós vamos, né, melhorando. Então a gente sabe que amanhã a gente vai poder fazer coisas melhores que a gente faz hoje. Mas vamos, né, ficar com o que a gente pode, né? Que a gente tem para hoje é isso, então é isso que eu vou dar e doar, que é isso que eu tenho para hoje, né? Né, com essa consciência, né, que acima de tudo está o nosso dever, aonde quer que nós estejamos. E aí fica aberto também para quem, né, quiser colocar algo mais. Uhum. Acho que você já falou tudo, já explicou tudo, não tem mais o que. Com Precisa nem certeza. desenhar. Isso daí é bom Só porque depende de nós, né? Depende de nós, não tem a música. até isso, né? Tudo só depende da gente mesmo, né, tá? É, Então é isso. não tem jeito. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece? Lembrando de envolver os nossos irmãos que estão lá, né, no nosso grupo, os nomes que foram colocados ali. Uhum, uhum. Eu posso fazer de novo, não tem problema. Pai amado, Mestre Jesus, estamos agradecidos por mais esta quinta-feira, por mais esse encontro, por mais esse esclarecimento, essa ajuda, né, que todos nós sempre precisamos, às vezes, como se fosse um puxãozinho de orelha, de leve, para a gente ver as nossas responsabilidades, para ver os nossos deveres, né, e que nós vimos, e eu também falei, temos que agradecer sempre, porque sempre a nossa colheita vai ser de acordo com aquilo que a gente plantar. Né? Então, que às vezes tentamos botar a culpa no outro ou de alguma coisa, mas se a gente parar para pensar, fomos nós que procuramos aquilo. Então, eu acho que todos nós sempre estamos tendo oportunidade, né? Inclusive os erros são para acertarmos e que temos que ter sempre gratidão. Né? Queremos pedir por todos os nomes dos nossos irmãos que estão na corrente, ali na lista de pedidos, de oração, enfim, não só de doenças, mas que todos, Pai, possam ser atendidos naquilo que estão mais necessitados. E que nunca percamos a fé, que sempre estaremos amparados, nunca estaremos sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. E depois eu coloco lá a receitinha, tá? A receita do remédio. Então, Então, até a amor próxima, né? todos. É. Tá? Boa noite. A página, alguém quer fazer a página para a semana que vem? Você vai Vou fazer, Valéria. Então, a Constância fazer. vai fazer semana Tá que bom. vem. Vou fazer. Passa só o capítulo certinho, tá? Que minha cabeça fica Tá muita bom. coisa. Uhum. Tá bom? Tá. É 30, né? É 30, Hoje é a lição Vinha de Luz. É o 30? É o 30? É a 30 do Vinha de Luz. Tá. Manda um beijinho. Beijos. Eu Beijo, vou fazer Boa porque a noite, gente. gente. Obrigado, hein? Uhum, tá Bom bom. Boa noite, fim amigo. a todos. Boa noite. Tá. Obrigado por tudo. Minha mãe tá Beijo. mandando Grande abraço.
Beijo. Beijo, Gabriele. Beijo, já Beijo, tô mandando beijo. Beijinho.